Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, sou mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo. Faço pós-doutorado hoje em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e estou abrindo esse canal para fazer discussões sobre sociedade, história e ciência. São meus temas aí do coração. Tem um outro canal que eu atuo, que eu falo um pouco mais de autismo e análise do comportamento, e aqui eu queria fazer uma discussão um pouco mais ampla, né? Esse primeiro vídeo eu vou começar fazendo uma discussão muito interessante e um pouco diferente do que normalmente tem sido feito sobre as eleições. Nós temos aí dois candidatos muito polarizados, um é o Haddad, o outro é o Bolsonaro. E o que a gente tem visto nas redes sociais? A gente tem visto assim, ó, os eleitores do Bolsonaro estupefatos com pessoas que estão votando no Haddad. Tipo, como vocês estão fazendo isso? Meu, vocês são burros, o que está acontecendo? Vocês estão votando na corrupção? Eu não posso acreditar nisso, que tipo de gente é essa? E os eleitores do Haddad observando os eleitores do Bolsonaro e dizendo, meu Deus, vocês não estão enxergando o fascismo, a ditadura e tal. E aí, estupefato também com isso. E por que isso acontece? Na verdade, na minha interpretação, todo mundo está equivocado sobre a intenção do outro. Bom, mas para fazer essa discussão de uma maneira um pouco séria, para ser honesto, eu devo dizer o seguinte, eu não estou ligado a nenhum programa de pós-graduação que está discutindo isso, que tenha dado muito específico sobre por que esses indivíduos estão votando. Então eu tô falando aqui a partir de dados que eu recolho, que eu observo, já vou te explicar mais ou menos qual é o contexto, e também não estou vinculado a nenhuma campanha, porque as campanhas têm pesquisas qualitativas que conseguem ter mais informação. Então não estou vinculado a ninguém, não tenho essa informação mais apurada. A informação que eu tenho é da minha vivência e do que eu observo, principalmente nas redes sociais. Eu utilizo uma série de estratégias desde há muito tempo para não entrar em nenhuma bolha ideológica, né? Então, hoje eu estou discutindo mais autismo, então é um recorte mais transversal, acaba tendo gente de todas as camadas sociais, de todas as vertentes políticas nessa discussão. Eu também nunca excluí ninguém por conta de opinião política, nada disso. E observo e presto atenção, leio coisas de todo mundo que defende todos os candidatos. Então, por conta disso, a minha timeline é mais ou menos a expressão do que se vê nas pesquisas, né, desde o primeiro turno. Então eu acho que dá para ter alguma informação mais ou menos realista aqui. Se você discordar dela, você coloca aqui nos comentários. É claro que há uma variedade aí. Pois bem, vamos lá. Para você entender essa pessoa que está votando no candidato diferente do seu, você precisa entender um conceito fundamental, que é a teoria da equivalência de estímulos. Lembrando que em ciência, teoria não é como no senso comum, que teoria é uma coisa que você não sabe direito. Em ciência, teoria é uma coisa que já foi bem demonstrada, tá? E o que é a teoria da equivalência de estímulos? É o seguinte, é quando o indivíduo se comporta diante de dois estímulos que não guardam similaridade entre si de maneira equivalente. Vamos imaginar assim, eu tô andando e aí um cachorro me morde, aí eu fico com trauma de cachorro. Então, digamos que seja um bulldog, sei lá. Aí aquele cachorro, eu vejo um outro bulldog que é muito parecido, e, portanto eu também tenho, digamos, meu coração acelera, eu suo, é só um exemplo, né? Mas diante de um outro cachorro um pouco maior ou um pouco menor, eu também me comporto da mesma forma. Meu coração também dispara, eu também suo, também fico com medo e tal. Por quê? Porque eles guardam similaridade física entre si, né? Então essa similaridade, ela vai até um certo ponto. Então o cachorro vai crescendo, 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 até que a partir de um certo animal ali um pouco mais para frente, passa a me comportar de maneira diferente, porque já está muito diferente daquele cachorro, ou muito pequeno também. Então é um gradiente de generalização. Isso tem a ver com similaridade, certo? No entanto, eu me comporto também dentro da minha cultura e da minha história pessoal diante de estímulos que são diferentes, que não guardam similaridade. Por exemplo, alguém está entrando numa casa e eu falo assim, ó, pitbull, a pessoa recua. Não vai entrar sabendo que tem um pitbull. Mas vamos imaginar que eu não fale pitbull, que eu mostre para ele uma palavra pitbull, uma placa assim. Ele também para e deixa de entrar. Veja, mas a palavra pitbull não se parece com a escrita pitbull. Isso é uma convenção. Nós que convencionamos que aquela escrita, a gente fala desta forma, pitbull. Tanto que a mesma palavra pode ser falada em línguas diferentes de forma totalmente diferente. Mas ele pode entrar também e eu mostrar para ele um desenho de pitbull, uma placa, e ele também recua.
Ou seja, nós estamos falando de 3 estímulos completamente diferentes que não guardam similaridade entre si, a imagem, a palavra escrita e a palavra falada, e mesmo assim os indivíduos se comportam como sendo equivalentes. Isso porque nós aprendemos a nos comportar dessa maneira. Isso que é a equivalência de estímulos, certo? Isso é estabelecido na nossa cultura e, a depender do caso, você pode mobilizar esse conhecimento para ensino. Então, por exemplo, isso é utilizado para ensinar crianças com dificuldade de aprendizagem e autismo a ler e a escrever, certo? Então, eu estou falando de 3 elementos dessa classe de equivalência, mas ela pode ter várias. Não, se eu pensar em pessoas que sabem vários idiomas, então uma mesma palavra ela é equivalente a outra palavra em inglês, por inglês, alemão, francês, que equivale à mesma coisa. Então a classe de equivalência pode ser gigante. Eu só dei o exemplo de uma classe de 3 termos, certo? Tá conseguindo pegar mais ou menos? Vocês vão entender quando eu vou falar especificamente sobre eleição. Então, vamos pensar assim, uma pessoa que diante de um cachorro se comporta suando ou coração batendo, ele é um sujeito que se comporta diante daquele estímulo de uma certa forma. Mas isso não quer dizer que outras pessoas precisam se comportar da mesma forma. Se eu não tenho uma experiência pregressa negativa, pelo contrário, tenho uma experiência positiva com o cachorro, eu posso chegar lá e ficar animado, ficar alegre, passar a mão no cachorro. Ou seja, nós estamos falando de como esse estímulo cachorro, né, os cachorros que tem no mundo, se apresentam diante dos organismos, e os organismos aprendem a se comportar diante deles, tá? Bom, agora como é que a gente aplica isso para a eleição? Vamos pensar assim no eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro, ele não tá. O problema não é o Bolsonaro, a não ser, sei lá, quem era família, amigo dele. O Bolsonaro, ele aparece numa classe de equivalência que tem, por exemplo, são só exemplos, tá? Ordem e honestidade. Ordem e honestidade equivalem ao Bolsonaro e, portanto, ele vota. Ele não está votando no Bolsonaro, ele está votando na ordem. Porque o Bolsonaro faz um discurso insistente, por exemplo, em segurança. Ele está votando em honestidade no governo, porque o Bolsonaro faz um discurso de que é honesto e não tem um histórico aí de grandes escândalos aí. Então, ele está votando nessa classe de equivalência. Só que quando ele olha para o Haddad, ele não vê o Haddad. O problema não é o Haddad. Ele vê o Haddad numa classe de equivalência que pode ter, por exemplo, comunismo e pode ter, por exemplo, a corrupção. Então, quando ele se admira vendo um outro indivíduo votar no Haddad, não porque o outro indivíduo gosta ou é amigo ou sei lá, do Haddad. É porque ele entende assim, pô, esse cara tá votando na corrupção, esse camarada tá votando no comunismo, não é possível. Então, ele tá admirado porque esta classe é uma classe que para ele é repulsiva. E é claro que eu estou dando exemplo, pode colocar várias outras coisas aí na classe de equivalência que ele entende que o Haddad participa, né? Por outro lado, o eleitor do Haddad, quando ele vê o Haddad, quando ele pensa, quando ele vai votar, o Haddad está numa classe específica de equivalência, que não está nem em comunismo nem em corrupção. Nessa classe podem estar, por exemplo, direitos humanos e educação. Então o Haddad está nessa classe de equivalência. Quando ele vota no Haddad, ele vota em direitos humanos. Ele vota em educação, que são conceitos que para ele são importantes, são coisas importantes para ele. Só que quando ele olha para o Bolsonaro, o que ele vê o Bolsonaro? Não é o problema do Bolsonaro. Ele vê o Bolsonaro numa classe de equivalência completamente distinta. Nessa classe estão, para ele, eleitor do Haddad, estão o fascismo e a homofobia, por exemplo. Então veja, ele não vai votar no racismo, na homofobia e no fascismo. É claro, então, como ele vê que o Bolsonaro faz parte dessa classe, ele não vota no Bolsonaro. E quando ele vê uma pessoa super bacana, gente boa, sabe, uma pessoa que ele admira votando no Bolsonaro, ele fala, meu Deus, como é que pode esse sujeito não enxergar, né? Como é que pode esse sujeito votar no fascismo? Só que ele não está entendendo que para aquele sujeito, o Bolsonaro não está na mesma classe de equivalência do fascismo. Ele está em outra classe, uma classe diferente. E aí que as pessoas não consigam se enxergar e não consigam entender o ponto de vista do outro, porque não conseguem montar as classes de equivalência do outro. E essas classes de equivalência, elas são construídas pelo conjunto de estímulos que o sujeito recebe, que inclui o que ele assiste, quais notícias chegam até ele, o que é caro, o que é importante para ele, né? Então, todo esse conjunto de coisas é que monta as diferentes classes de equivalência dos sujeitos. É claro que eu estou falando assim, simplificando a simplificação da simplificação da simplificação.
o assunto é muito mais complicado do que esse que eu posicionei aqui. Por quê? Porque, por exemplo, a teoria da equivalência de estímulos, né, foi formulada por Sidman na década de 70. Eu vou colocar aqui o link para vocês terem acesso ao artigo, né? E aí ela vai se desenvolvendo, aí, num certo momento, surge a chamada teoria das molduras relacionais, RFT, que começa a discutir relações mais complexas, relações de hierarquia, de oposição, não só de equivalência. Então, esse campo de pesquisa começa a pensar relações, como é que se constrói rede de relações e relações entre diferentes redes. Então, por exemplo, só para dar um insight aqui, se eu for pensar em rede em relações de oposição, então a gente vai pensar assim, por exemplo, para o eleitor do Haddad, o Bolsonaro, ele é um estímulo em oposição a, por exemplo, a democracia, que para ele é um valor caro, por exemplo. Para o eleitor do Bolsonaro, de um modo geral, né, o Haddad, ele está numa relação de oposição, por exemplo, com o conceito de família. Então, para ele é muito caro. Agora, veja, como é que a gente faz para determinar o que controla o comportamento do sujeito? Por exemplo, vamos imaginar aqui, o Haddad. O Haddad tem uma família pessoal estável há muitos anos, sei lá, 30 anos, um negócio assim. Mas ele esteve no MEC e o MEC propôs um projeto chamado Escola Sem Homofobia, que eles apelidaram aí de kit gay. Então, o que controla o meu comportamento diante do Haddad? É a vida pessoal dele ou é o que ele fez como ministro? Então, isso aqui o que determina é a minha vida. Eu, como organismo, me comporto vendo notícias, lendo, conversando com amigos, e a depender desse mundo e da minha experiência que eu tenho nesse mundo, uma das duas coisas, por exemplo, pode controlar o meu comportamento. Eu posso dizer, não, esse sujeito está em oposição a uma família. Ou eu posso dizer, não, esse sujeito aqui é um sujeito de família, olha que é a história dele. Vai depender da minha história pessoal. Bom, todos esses conceitos de equivalência que eu falei, todos esses elementos que estão nas duas classes de equivalência, me parecem fazer sentido, né? Ordem e honestidade, posso não concordar, mas faz sentido, tem uma lógica, tem uma realidade por trás ali. O Haddad, a corrupção do PT, acho que é notória, vários escândalos de corrupção. Por outro lado, o Bolsonaro também, a questão do fascismo, tem intelectual, por exemplo, que discorda, acho que ele não é, outros acham que ele é, né? O Parlamento Europeu, o professor de Yale falou recentemente disso, então varia, é uma discussão legítima. Se ele está ligado ao racismo, homofobia, faz sentido, porque ele tem um histórico aí polêmico e tal. De todas essas classes de equivalência, a única coisa que está fora do contexto é a ideia de comunismo. Porque ninguém está defendendo comunismo mais. Você pode ter o nome lá, mas isso não existe mais, né? Essa ideia está fora do eixo. E aí eu queria fazer um outro vídeo para discutir isso. Quer dizer, para a gente pensar tudo isso que acaba chegando até nós, está sendo muito discutido a ideia de fake news. Mas fake news assim, é uma notícia que é falsa, ok. Então o sujeito diz que ele fez uma coisa e ele não fez, né? Ou diz que ele não fez uma coisa e ele fez. Até aí eu entendo. Mas eu acho que tem uma coisa mais grave acontecendo, que é uma fake news guarda-chuva, que é uma visão de mundo distorcida de realidade em que tem uma ameaça comunista iminente. Né? É claro que ninguém precisa votar num candidato ou no outro, e há mil motivos para votar em quem você quiser, mas esta ideia especificamente é uma ideia que não tem nenhuma relação com a realidade. Eu queria explorá-la num outro vídeo aqui. Eu espero que você esteja lá depois para a gente discutir, para discutir um pouco mais sobre como se constrói essa visão de mundo e qual é a ideia de verdade no contexto atual, e relacionar isso com ciência e com uma noção muito importante que é o que a gente chama de pós-modernidade. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.